Outra ferramenta bem importante, pessoal, é o teorema do confronto, que vai ajudar a gente a trabalhar com diversos limites, tá? Qual que é a ideia do teorema do confronto? Olha só. Então, se eu tenho, então, três funções f, h e g, de tal forma que eu tenho essa desigualdade aqui. F de x é menor ou igual a h de x, que é menor ou igual a g de x, para todo x em um intervalo aberto, né, contendo um certo ponto A. Ok? Então, olha só. Exceto possivelmente em x igual a. Então, isso aqui é importante, que essa regra aqui seja satisfeita em um intervalo aberto que contém A, mas não importa se ele satisfaz ou não no ponto A. No ponto A não preciso me preocupar. O importante é em torno do ponto A no intervalo aberto. Ok? Então, se isso acontece e a gente sabe que o limite da f, quando x tende a A, é L, e o limite da g, quando x tende a A, é L, então olha só, quando x tende a A, esse cara aqui vai para L e esse cara aqui vai para L. Então, o que está no meio não tem jeito, tem que ir para L também. Então essa que é a ideia do teorema do confronto, ou o teorema do sanduíche. Exatamente sanduíche por quê? Porque eu tenho um pão, outro pão e o recheio. Então para onde os dois pães irão, o recheio também tem que ir. Então é nesse sentido, né? Se eu sei o limite dessa, né, no mesmo ponto, é claro, senão não faz sentido. Se eu sei que o limite deste coincide com o limite deste quando o x tende a A, então o limite deste também tem que ser o mesmo valor, também tem que ser L. Tá? É isso que diz então esse teorema. Então vamos ver de fato essa relação, né, a demonstração desse teorema. Tá? Então, dado epsilon maior que zero, a gente sabe que como o limite da f quando x tende a A é L, então quer dizer que existe um certo Δ1, tá? De tal forma que a distância de f de x até L é menor que epsilon sempre que a distância de x até A for menor do que Δ1. Tá? Agora, como o limite da g também é L, então vai existir um outro Δ2, tá? De tal forma que a distância da g e L é menor do que epsilon sempre que a distância de x a A for menor do que Δ2. Ok? Então vamos pegar agora o menor entre esses Δ1 e Δ2. Se eu pegar o menor, então vai satisfazer este e vai satisfazer este ao mesmo tempo. Então quer dizer que vai satisfazer isso e vai satisfazer isso ao mesmo tempo. Ok? Então se satisfaz isso e isso ao mesmo tempo, então quer dizer que, que a f pertence ao intervalo L menos epsilon a L mais epsilon. L menos epsilon a L mais epsilon. E a g está entre L menos epsilon e L mais epsilon também, né? Porque a distância de g até L é menor do que epsilon. Então quer dizer que a g de x pertence a L menos epsilon até L mais epsilon. É esse intervalo aqui. Ó. Então como ele satisfaz isso? Ele satisfaz isso, então ambos estão neste intervalo. E como a gente sabe que a f é menor ou igual a h, que é menor ou igual a g, então quer dizer que a h também vai estar nesse intervalo. Tá? Porque olha só, o L menos epsilon ele é menor que f de x, que é menor ou igual a h de x, que é menor ou igual a g de x, que é menor que L mais epsilon. Então esses três valores aqui, ó, f de x, h de x e g de x, estão nesse intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Ou seja, a distância de h de x até L é menor do que epsilon. Ou seja, isso aqui acontece. Então, ou seja, o que a gente mostrou? Que dado epsilon, vai existir um delta, de tal forma que se o x satisfaz isso aqui, se a distância de x até A é menor que esse delta, então a distância de h de x até L é menor do que o epsilon dado. Ou seja, isso é exatamente a definição do limite da h quando x tende a A ser igual a L. Tá? Então essa aqui é a demonstração. Então pessoal, não entendi muito bem como funciona a demonstração. Não tem problema, pessoal. A demonstração é algo a mais para vocês, tá? O que vocês precisam entender é como usar. Então eu preciso aqui, para usar o teorema do confronto ou o teorema do sanduíche, eu preciso enxergar três funções em uma desigualdade que vale para todo mundo num certo intervalo, né? Não precisa valer no ponto que eu estou olhando o limite, não precisa, tá? Mas se valer também não tem problema, posso
calcular também. Então, se eu sei que o limite desse é um certo valor L e o limite desse é um certo valor L, então o limite desse também é L quando eu vou para aquele mesmo ponto, ok? Então esse é o teorema do confronto ou o teorema do sanduíche e ele vai ajudar muito a gente quando temos essa desigualdade aqui. Conseguimos escrever a função entre duas que a gente conhece. Essas duas aqui a gente precisa conhecer o limite.